Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a sequência de difusão do exame de ressonância magnética do encéfalo. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações sempre que houver conteúdo novo no canal. Bom, a sequência de difusão, como vocês vão ver no vídeo de hoje, é de extrema importância na avaliação de todo o exame de ressonância magnética do crânio. Vamos lá? Essas são as imagens que nós temos de sequências que são utilizadas num exame de rotina de ressonância magnética do encéfalo. No vídeo de hoje, nós vamos selecionar esta imagem, que é a sequência de difusão, também chamada de DWI, do inglês Diffusion Weighted Imaging. Quando você fala de sequência de difusão, automaticamente você tem que lembrar da molécula de água. Por quê? Essa é uma sequência que se baseia em como as moléculas de água se movem num determinado tecido que você está avaliando. Mas como que isso acontece? Aqui à direita nós temos representadas algumas moléculas de água, e essas moléculas de água, num determinado local, elas apresentam movimentos randômicos, que nós chamamos de movimentos brownianos. A ressonância magnética te permite calcular, vamos dizer assim, o quanto que você tem em um determinado tecido, uma restrição a essa livre movimentação das moléculas de água. E por que as moléculas de água apresentam uma restrição à movimentação? Existem diversas barreiras, vamos dizer assim, que vão restringir o movimento dessas moléculas de água. A principal barreira que nós encontramos é a própria membrana celular das células que compreendem aquele determinado tecido que você está avaliando. Aqui é uma sequência de difusão, e nós observamos que as determinadas estruturas do encéfalo têm diferentes sinais, ou seja, diferentes tons de cinza. O líquor, ele é preto, a substância branca, ela tem um sinal cinza mais escuro, e a substância cinzenta tem um sinal cinza mais claro. Bom, vamos ver cada uma dessas estruturas. Aqui no espaço licórico no interior do ventrículo, então nós temos esse box amarelo, nós temos ali uma caracterização ali de uma molécula de água. Essa molécula de água, dentro do ventrículo, que só tem líquor, que é praticamente água livre, ela se move livremente. Não tem praticamente nenhuma barreira que impeça a sua movimentação. E isso se traduz na imagem com hipossinal, ou seja, a água que está livre, ela fica bem preta, como nós podemos observar aqui no líquor. Conforme nós mudamos o nosso box aqui de análise agora, vamos pegar agora uma área de tecido na substância branca, agora nós temos células nessa região. Ou seja, vão ter barreiras para a livre movimentação das moléculas de água. Então, conforme você vai colocando células, vai colocando algum tecido, você vai restringindo a movimentação dessas moléculas de água. O mesmo acontece na substância cinzenta, que é mais celular. Então, mais células, mais restrição à movimentação dessas moléculas de água. Resumidamente, o que nós vamos ter é o seguinte: quanto mais livre é a movimentação das moléculas de água, mais preto, mais hipointenso fica na sequência de difusão. Quanto mais restrita é essa movimentação das moléculas de água, ou seja, quando você tem restrição da difusão das moléculas de água, mais hiperintensa, mais branca vai ficar na sequência de difusão. Eu vou mostrar para vocês com alguns exemplos. Antes disso, eu acho importante vocês entenderem como é feita a sequência de difusão. Vocês vão ouvir falar muito de um tal de B0, de B1000. O que é isso? O que é o B0? O que é o B1000? O valor de B, eu não vou me aprofundar na parte física de como é feita a ressonância magnética, isso é muito complexo. Mas saibam que existe esse valor de B, e o valor de B, ele define o quanto você dá ali de campo, de magnitude, de força para você conseguir detectar áreas que apresentem restrição à difusão. A sequência de difusão é como se fosse uma sequência T2, né? Como vocês podem observar aqui, o B0 à esquerda. Observem, líquor branco é uma sequência ponderada em T2. Conforme nós aumentamos o valor do B, você vai reduzindo o sinal da água que está livre. Observem o líquor que ficou preto ali no B1000, que é a sequência normalmente que nós utilizamos para ressonância magnética do encéfalo, esse valor de B. Quanto mais B você dá, maior o valor do B, maior a sua sensibilidade de detectar áreas que apresentem restrição à difusão. Mas Samir, por que eu faço o B0 se eu só uso o B1000, então, que é o mais sensível? Porque se você tem dois valores de B, um valor de B0 e um valor de B1000, você então consegue fazer esse mapa de ADC. Vocês também vão ouvir falar muito disso, que é o coeficiente de difusão aparente. Para que serve o mapa de ADC?
O mapa de ADC serve para você checar se uma determinada área de alteração de sinal que você detectou no B1000 realmente apresenta restrição à difusão. Eu vou explicar melhor isso com exemplos. Então, para a nossa prática, nós utilizamos aqui o B1000 e o mapa de ADC. Para você falar que uma determinada alteração de sinal apresenta restrição verdadeira de difusão, você tem que ter hipersinal na sequência de difusão, que é essa sequência à esquerda, e hipossinal na sequência ADC, que é essa sequência à direita. Dessa maneira, você caracteriza que tem realmente uma restrição à difusão. E por que isso é importante? Em determinadas situações, você pode encontrar áreas de alteração de sinal na difusão que não apresentam restrição verdadeira das moléculas de água. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Então, esse paciente, um paciente com esclerose múltipla, tem algumas lesões desmineralizantes na substância branca, como nós podemos observar aqui nas regiões periventriculares. Observem que essas lesões apresentam um leve hipersinal na sequência de difusão. Na sequência de ADC, observem agora que elas continuam tendo hipersinal. Ou seja, temos tanto o hipersinal na sequência de difusão, quanto o hipersinal na sequência de ADC. Isso não é restrição à difusão verdadeira. Isso é um efeito, é um artefato relacionado ali ao hipersinal em T2 das lesões, que é chamado de T2 Shine Through. Então, por isso que é importante sempre analisar a difusão conjuntamente com a sequência de ADC. Vamos para alguns exemplos agora em que nós temos uma restrição verdadeira de difusão. Então, observem essa lesão. Uma lesão sólida, expansiva, com impregnação pelo meio de contraste, aqui no lobo frontal à esquerda. Observem que ela tem hipersinal na sequência de difusão e hipossinal na sequência de ADC. Ou seja, é uma lesão sólida que apresenta restrição à difusão das moléculas de água. Qual que é o mecanismo que explica que essa determinada lesão apresenta restrição à difusão das moléculas de água? Bom, aqui é um linfoma. O que determina a restrição à difusão do linfoma, quando nós podemos, por exemplo, aqui, se nós utilizássemos um voxel para determinar como é que está o tecido naquela região, vocês vão observar que o linfoma ele é hipercelular. Quanto mais celularidade tem um determinado tecido, mais vai ser a dificuldade, você vai ter mais dificuldade para a livre movimentação das moléculas de água, e isso vai então levar a essa restrição à difusão importante que nós observamos nos linfomas, por exemplo. Outra lesão agora observe que são múltiplos focos de alteração de sinal que apresentam um hipersinal na difusão. Quando nós observamos aqui o ADC, eles apresentam-se bem pretos, bem hipointensos, ou seja, nós temos múltiplos focos de restrição à difusão aqui na substância branca periventricular à esquerda. Aqui o mecanismo é diferente daquele mecanismo que nós vimos no linfoma. Esses são focos de isquemia. E o que acontece na isquemia é o edema citotóxico. Então, naquela determinada região, que nós tínhamos ali um tecido, esse tecido vai sofrer isquemia. Quando ele sofre isquemia, observem que as células elas incham, elas apresentam um edema citotóxico. A isquemia leva a alterações de membrana, com influxo de sódio, de água para dentro da célula, você reduz as trocas ali que tem de água na membrana celular, restringe a movimentação das moléculas de água naquela região, e por isso vai aparecer com focos ou áreas de alteração de sinal que apresentam restrição à difusão. Então, esse é o mecanismo que explica por que as isquemias restringem a difusão. Outra lesão que também apresenta restrição à difusão, observe aqui essa paciente, que é uma paciente que tinha um tumor no mesencéfalo com obstrução do aqueduto, foi preciso então passar uma derivação ventricular. Infelizmente ela evoluiu com uma complicação, que é essa coleção. Observem que o conteúdo dela é bem hiperintenso na sequência de difusão. No ADC tem marcado o hipossinal, ou seja, é uma lesão que apresenta restrição à difusão. Observem ainda aqui que eu coloquei a sequência ponderada em T2, que essa lesão tem uma cápsula aqui de baixo sinal em T2, que apresenta ainda um realce periférico linear, como se fosse desenhado a lápis pelo meio de contraste. Bom, esse é um abscesso. O que explica que o conteúdo do abscesso restringe a difusão? É esse material inflamatório que nós temos ali no core do abscesso. Então, o que é o abscesso? É uma lesão encapsulada, ela vai ter múltiplas células formando como se fosse um granuloma assim, periférico, e no centro desse abscesso nós temos aquele material inflamatório, com debris, com células mortas, e esse material espesso, também apresenta restrição da movimentação das moléculas de água, né? É um material que dificulta a água se movimentar, tem hipercelularidade, principalmente por células mortas, células inflamatórias ali infecciosas, e isso então vai se apresentar na imagem como restrição à difusão das moléculas de água. Então esse é o mecanismo que explica por que o abscesso restringe a difusão.
Por último, essa outra lesão que eu gostaria de apresentar para vocês. Observem que é uma lesão um pouco diferente. Na difusão também apresenta hipersinal. No ADC, uma área de marcado hipossinal aqui na região mais central. Mas observem as características dessa lesão nas outras sequências. No T2, vocês observam também que ela tem esse hipersinal um pouco heterogêneo. É uma lesão extraaxial que comprime o tronco encefálico e o hemisfério cerebelar direito. Quando a gente olha a sequência FLAIR, ela tem esse sinal sujo no FLAIR, um sinal heterogêneo, com áreas que suprimem o sinal, outras áreas que não suprimiram o sinal, quando comparado com o T2. No T1 pós-contraste não apresenta impregnação pelo meio de contraste. Que lesão é essa? Ela apresenta restrição à difusão, como eu demonstrei para vocês, e é um cisto epidermoide. O que determina que o cisto epidermoide tenha restrição à difusão é porque ele tem esse epitélio celular que vai descamando e vai dando esse conteúdo heterogêneo. Então, se nós fôssemos analisar ali a região onde restringe a difusão, vocês vão observar que ele tem um epitélio periférico, esse epitélio ele começa a descamar, começa a formar esses debris, essas lamelas dentro do seu conteúdo. É um conteúdo também espesso, rico em colesterol, que também apresenta, então, uma dificuldade para a movimentação das moléculas de água, restringe a movimentação das moléculas de água, e por isso que na imagem nós temos que esse conteúdo espesso, rico em colesterol dos cistos epidermoides, apresentam restrição à difusão. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir e compartilhar este vídeo com quem você acha que possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um abraço e até a próxima!